Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Carol Azevedo e o vídeo que eu trago hoje pra vocês é 22 livros para ler antes dos 22 anos. Isso mesmo, é quase um trava-línguas, mas eu consegui falar e é isso que importa. Bom, só para esclarecer algumas coisas. Nós estamos no ano de 2022 e eu ainda não vou fazer 22 anos esse ano. Vou fazer 22 anos no ano que vem, no ano de 2023. Bom, aí vocês devem estar pensando assim, então por que você está fazendo esse vídeo de 22 livros antes dos 22 anos se você não tá nem perto de fazer 22 anos? Calma, coração, eu tenho os meus motivos para isso. O primeiro de todos é que eu queria deixar tipo um tempo bem extenso para me conseguir ler os livros, até porque são 22 livros, não é pouco livro, e também eu botei alguns livros que eram bem compridos, assim, tipo calhamaço mesmo, sabe? Então eu queria ler com calma, ter essa experiência assim, calmamente. Eu falei assim, vou botar um tempo maior. Tem até alguns livros aqui nessa lista que eu já li, mas não são muitos. Eu fiz essa lista basicamente no ano passado, em 2021, só que eu ainda fiquei pensando se ia fazer ou não e tudo mais, e esse ano eu tomei a certeza que iria fazer. E sem enrolação, vamos lá começar esse vídeo, né? Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar, e também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui embaixo, e também na descrição do vídeo. E todos os livros que eu falar aqui nesse vídeo também vão estar aqui na descrição, com link de compra, então use esse link aí que eu vou colocar pra vocês. E o primeiro livro dessa lista é O Colecionador, do John Fowles. Esse livro eu já li e é um livro assim muito bom, ele traz pra gente a história mais ou menos de um stalker, e eu já falei muito sobre esse livro aqui no canal, inclusive tem resenha sobre ele também. O segundo livro dessa lista é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Esse livro aqui ele foi muito aclamado no ano de 2020 e 2021, se eu não me engano. E muita gente falou sobre esse livro, então eu fiquei com muita vontade de ler, e eu li ele no ano passado, inclusive ele foi considerado um dos melhores livros de 2021, e é um livro que vai trazer pra gente sobre racismo, sobre preconceito, o preconceito policial, o racismo policial que tá enraizado ainda na nossa sociedade. O protagonista dessa história vai presenciar um dos seus colegas, um dos seus melhores amigos, sofrendo racismo policial. Então a história vai se desenvolver a partir daí. E é um livro assim que eu recomendo de olhos fechados, porque ele é perfeito. O terceiro livro dessa lista é Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse livro eu li no início de 2022, agora em janeiro, e foi um livro assim espetacular. Ele vai trazer pra gente a temática de uma menina que vive totalmente isolada assim, da sociedade. Ela vive praticamente num brejo. E ela é muito recriminada pelas pessoas da cidade por ela viver afastada, então ela sofre muito preconceito. Só que a história não vai exatamente só focar nisso, e também a história vai focar num assassinato que vai acontecer. Então é um livro que trata sobre amor, sobre uma menina que vence vários obstáculos da vida sozinha. Então, tipo assim, é um livro incrível, gente, sério. E eu, se não me engano, eu favoritei esse livro porque foi uma leitura maravilhosa. O quarto livro dessa lista é Garota Exemplar. Esse livro ele já é um pouco antigo, né? Ele já foi lançado há muito tempo, mas eu ainda não li e tenho vontade de ler. Eu fiquei com muita vontade de ler depois que eu vi o filme também. Sim, gente, eu cometi essa gafe de ver o filme antes do livro, mas porque eu não aguentava mais e ainda não tinha comprado o livro. Enfim, tô muito ansiosa pra ler esse livro. Ele traz pra gente a temática de um casal, que é o 5º aniversário de casamento desse casal, quando o marido, né, acho que o nome dele é Nick, ele descobre que a sua esposa sumiu. Sumiu assim do nada, e ao que parece é que foi um sequestro brutal. E a primeira pessoa a ser suspeita, né, desse desaparecimento é o marido. Então o livro vai se desenrolar a partir daí, mas nem tudo é o que parece. Bom, o quinto livro dessa lista é Mulherzinhas, e esse livro ele é praticamente um clássico, sério. E eu não tenho muito costume de ler clássicos, mas eu estou me empenhando nisso, eu estou tentando sair fora da minha zona de conforto, que é apenas thriller e suspense. Então eu resolvi colocar esse livro, ele vai contar pra gente também sobre acho que 4 irmãs, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada. E essas irmãs, elas estão tentando viver a vida delas e tentando ser independentes o máximo possível, né, mulheres independentes, sendo que elas estão na época de 1800 e alguma coisa, e é tipo assim um ano onde as mulheres realmente não tinham tantos direitos quanto é hoje, né. O livro traz essa temática pra gente, né, dessas mulheres à frente do seu tempo, né, digamos assim, e então eu fiquei muito interessada nessa história. E, tipo, eu tô muito ansiosa, eu tô há tempos querendo ler esse livro, sério. O sexto livro dessa lista é Juntando os Pedaços, que é da Jennifer Niven. Bom, o protagonista dessa história, ele tem uma doença que impede ele de reconhecer o rosto das pessoas. Então ele tá ali inserido numa escola
e ele conhece acidentalmente uma amiguinha dele que também sofre bullying na escola, então eles meio que se juntam ali e através disso eles têm uma amizade assim incrível e vão meio que um dá força pro outro ao longo da história. Pelo menos é isso que a premissa promete pra gente. E é o que eu me lembro, assim, de cabeça. Muito fofinho, né? Essa sinopse do livro. E eu fiquei muito interessada nessa história. Além de eu já ter meio que uma admiração pela escrita da Jennifer Niven. Então, tipo assim, eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, sério. O 7º livro dessa lista é E Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Esse livro eu já li também em 2021. E foi uma das minhas leituras favoritas também do ano. Foi o meu primeiro contato com a Colleen Hoover e eu simplesmente amei. É um livro assim muito difícil de ler, ele traz pra gente a temática de violência doméstica, porém o jeito que ela consegue lidar com esse assunto, desenvolver no livro, eu achei muito interessante. Então foi um livro assim que me ganhou muito, também pela personagem principal. Meio que era uma personagem principal que conseguia prender a gente ali na história dela de vida, sabe? E então eu gostei muito desse livro e eu recomendo super. O 8º livro dessa lista é O Colecionador de Ossos. Esse livro, eu tô há um tempo, gente, querendo ler ele. Bom, esse livro vai trazer pra gente a história de um criminologista que ele era, tipo assim, incrível na área dele, só que, de repente, ele sofre um acidente e fica tetraplégico. Então ele meio que fica estagnado ali na carreira dele, ele não quer mais fazer mais nada. Só que meio que aparece um assassino que começa a deixar, tipo, vítimas mutiladas pela cidade de Nova York. Então ele fica muito encucado com isso e resolve voltar ativa e investigar esse caso e tentar prender esse assassino. Só que ele vai contar com a ajuda de uma outra detetive chamada Amélia também para desvendar esse caso. Então eu fiquei muito interessada nesse livro, porque eu gosto desses livros que têm temática policial e também que envolvem assassinos. Em 9º lugar, temos Garota em Chamas, que é um livro da C.J. Tudor, e eu amo a C.J. Tudor, sério. Esse foi o único livro dela que eu ainda não li, porque ele foi lançamento, se eu não me engano, acho que ele lançou ano passado, eu não tenho certeza. E esse livro, eu tô, tipo, mega ansiosa, porque todos os livros da C.J. Tudor, até agora que ela lançou, eu fiquei simplesmente apaixonada. De todos que ela lançou, meu favorito é O Homem de Giz. Sempre esse livro vai ter o meu coração. Os livros dela meio que tem uma característica de suspense, óbvio, né? É do gênero de suspense. Porém, tem uma coisa ali meio sobrenatural. Então, eu tô muito ansiosa. Eu coloquei esse livro, assim, na minha lista, sem ao menos ver a sinopse dele, porque se é a C.J. Tudor, gente, eu tô lendo qualquer coisa que essa mulher escrever. Se ela escrever uma lista de compra, eu vou querer ler, porque, sério, eu amo demais essa autora. Bom, o 10º livro é O Clube do Xadrez da Morte. Esse livro, ele tem uma temática meio de Segunda Guerra Mundial. Ele se passa no campo de concentração, se eu não me engano, é de Auschwitz. E eu não sei exatamente do que se trata essa história, eu não li muito sobre. Mas ele também é lançamento, eu acho que lançou ano passado, não tenho certeza. E é um livro, assim, que, como ele é Segunda Guerra Mundial, já me chama aquela atenção, porque eu gosto bastante de ler sobre esse assunto. Tô ansiosa pra essa leitura, sério, de verdade. Eu já quase comprei ele, só que ele ainda não abaixou um pouquinho o valor. Então eu ainda não li esse livro, mas meu coração tá batendo forte pra já saber do que se trata. O próximo livro é A Última Viúva. Eu já perdi até a conta de qual eu tô falando. Enfim, esse livro... eu também tô muito ansiosa pra ler ele. Desse livro falam muito bem sobre os livros que ela escreve, então eu fiquei muito encantada em querer ler algo dela. O próximo livro é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e é o mais novo livro da coleção de Jogos Vorazes, né, da trilogia de Jogos Vorazes. Eu amo Jogos Vorazes, sério, de paixão, e esse livro já lançou tem um tempinho, e até agora eu não li, e eu tô, tipo assim, em surto, porque eu sou fã real da trilogia. E eu me encantei muito por todos os livros que a Suzanne Collins escreveu. A Katniss é perfeita. Só que esse livro ele vai trazer pra gente mais sobre a vida do Snow, que é praticamente o vilão em Jogos Vorazes. Então a gente vai ter mais essa perspectiva da vida dele, como que foi que ele, enfim, chegou lá naquele poder dele, né, de ser praticamente o comandante de todos os Jogos Vorazes ali. Então eu tô muito ansiosa para ler esse livro, justamente por ter essa perspectiva totalmente diferente do que os outros 3 livros têm, né? O próximo livro é O Mundo de Sofia. Esse livro muita gente me recomendou, principalmente na minha faculdade, muita gente falou sobre. E é um livro que vai trazer pra gente a premissa de uma garota de 14 anos, se eu não me engano, que ela começa a receber cartas anônimas e ela acha isso muito estranho. Só que ela não se incomoda tanto, ela começa mais a se incomodar quando ela percebe que as cartas de fato tem circunstâncias parecidas com a sua vida. Então, a partir desse momento, ela vai ficar totalmente ali envolvida com essas cartas e tentando exatamente descobrir da onde elas vieram, né? Mas eu lembro que na época eu fiquei com muita vontade de ler ele, então eu resolvi colocá-lo aqui também nessa lista.
além de eu ter recebido inúmeras recomendações sobre esse livro. O próximo livro é Terra das Mulheres, e esse livro praticamente traz uma premissa de que uma sociedade que seria apenas composta por mulheres. Então isso me chamou muita atenção. É exatamente só isso que eu lembro desse livro, gente, porque foi o que mais me chamou a atenção de tudo. Ele envolve também outras coisas que eu não lembro agora no momento, mas eu fiquei muito interessada e resolvi colocá-lo aqui também na minha lista. O próximo livro dessa lista é O Peso do Pássaro Morto. A gente praticamente vai acompanhar a história de uma mulher dos 8 anos de idade até os 52 anos de idade. E também a gente vai acompanhar todas as coisas boas que acontecem na vida dela, mas também outras coisas muito tensas que vão ultrapassar gerações. Muito bem falado na internet. Todo mundo que lê esse livro recomenda super. Então eu fiquei muito encantada e resolvi colocá-lo aqui também. Bom, o próximo livro dessa lista é As Mil Partes do Meu Coração. Esse livro também é da Colleen Hoover e ele vai trazer pra gente uma premissa meio que de problemas familiares. Só que a protagonista desse livro, antes dela sumir assim do mapa, ela vai contar exatamente os segredos de todo mundo daquela família. Então eu fiquei muito interessada nesse livro e resolvi colocá-lo. O livro dessa lista é Os Fornos de Hitler. Esse livro eu já li. Inclusive ano passado também, e foi um livro, assim, incrível. Ele traz pra gente a premissa de Segunda Guerra Mundial, onde a protagonista reúne várias informações sobre exatamente o que aconteceu nos campos de concentração, né? Principalmente no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Então ela vai contar pra gente exatamente cada atrocidade que aconteceu lá. E, gente, é um livro, assim, que eu chorei a beça. E é um livro que eu recomendo demais, porque é muito necessário, sério. Leiam, por favor. O livro é O Clube do Crime das Quintas-Feiras. E esse livro é novo também. Ele vai trazer pra gente a temática de 4 amigos que têm um clube onde eles debatem e falam um pouco sobre crimes. Até que de fato acontece um crime e eles resolvem se reunir e tentar exatamente descobrir quem é esse assassino e exatamente o que está acontecendo ali naquele momento. É um livro que também falam muito que é a escrita desse autor, de estreia desse autor, então falam que ele também usa alguma das táticas que a Agatha Christie usa nos livros dela, então eu fiquei assim muito instigada a ler essa história. Calma, eu sei que o vídeo deve estar grande, né, mas enfim, eu tô tentando falar o máximo possível rapidinho aqui, e por favor não desistam de mim, continuem até o final do vídeo. Bom, meu próximo livro dessa lista é O Vilão, da Vi Schwab, eu acho que é assim que se fala. Eu nunca li nada dessa autora, mas o pessoal fala muito bem dela, então eu fiquei muito instigada a ler algum livro dela e eu resolvi começar pelo Vilão. Eu não sei quantos livros ela tem, mas só sei que do Vilão tem o Vilão 1 e acho que o Vilão 2, alguma coisa assim, gente, eu não tenho certeza. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eu fiquei muito encantada com a premissa dessa história e resolvi colocá-lo aqui na minha lista também. O livro é Onde Está a Daisy Maisel. Esse livro, ele traz pra gente o desaparecimento de uma criança. E, tipo, ela tá ali numa festa de família e do nada ela desaparece. E todo mundo fica assim sem entender nada. Só que daí, né, depois de algumas horas da criança desaparecida, um detetive aparece, começa a fazer perguntas pra todo mundo na festa. E todo mundo diz que não viu a garota, que ninguém sabe de nada. São praticamente os familiares que estão ali. Então, meio que a Daisy tá ficando sem tempo e o detetive precisa exatamente descobrir o que aconteceu com a Daisy e aonde ela está. Então eu fiquei muito intrigada também com essa sinopse e resolvi colocá-lo aqui também nessa lista. Ele tem essa pegada meio suspense, eu gosto muito desse tipo de livro. Acho que basicamente os livros que eu coloquei nessa lista têm essa premissa de suspense, né? Porque eu não consigo resistir a um suspensezinho. Essa lista é O Impulso. Esse livro, ele traz pra gente uma premissa familiar, onde a protagonista principal, o sonho dela é ser uma mãe perfeita e tudo mais. Até que ela tem a sua primeira filha, só que ela observa que a filha dela não é exatamente igual às outras crianças. Essa criança ela é um pouco diferente das demais. E ela começa a achar isso um pouco estranho. Só que daí passa um tempo e ela tem o seu segundo filho. E ela percebe que a filhinha dela se dá super bem com o filhinho dela. Só que daí acontece um acidente, tipo, terrível. A partir daí a protagonista tem que encarar, de fato, a verdade. Então, eu fiquei muito intrigada com essa sinopse desse livro e muito curiosa pra saber exatamente o que aconteceu, né? Que acidente foi esse e o que a filha dela tem de diferente. Então, é sério, gente. E o pessoal rasga de elogio esse livro, O Impulso. Até agora eu só vi gente falando muito bem. Então eu resolvi também colocá-lo aqui nessa lista. E o último livro dessa lista, Fausto Brasileiro. Esse livro eu fiquei muito intrigada, porque ele vai contar pra gente sobre o maior genocídio no Brasil, no hospital psiquiátrico que se chama Colônia.
Então, que ele é lá em Minas Gerais. Então, é uma história verídica e eu fiquei, tipo assim, com muita vontade de ler sobre. A Bru vai trazer pra gente exatamente o que aconteceu nesse hospital psiquiátrico. Então, eu fiquei muito intrigada em saber exatamente o que aconteceu. Muita gente já leu esse livro e recomenda super. Eu tô querendo muito ler esse livro, sério, já tem um tempo. E ele tá, assim, no topo da minha lista pra mim ler ele. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês recomendam, se são de fato bons mesmo. Se de fato eu fiz boas escolhas, comenta aqui embaixo. Então é isso, um beijo e até um próximo vídeo. Tchau!